Olá, mulher admirável, seja muito bem-vinda ao nosso Fala Mulher Admirável podcast. Meu nome é Samantha Carvalho, sou educadora emocional, terapeuta, mentora, escritora e estou aqui para contribuir com a sua história, para que você possa ser protagonista da sua vida, com mais clareza, com mais assertividade, com mais alegria e com mais otimismo também, certo? Estamos aqui hoje para fazer o nosso quadro Mulher Admirável em Foco. Isso mesmo, Mulher Admirável em Foco é um quadro do nosso podcast onde trazemos mulheres maravilhosas com as suas histórias de superação, com as suas histórias de vida, para que elas possam também impactar a sua vida, para que elas possam trazer para você também inspiração. Certo? E hoje, né, como a gente já sabe, estamos aqui fazendo o nosso tema especial do mês da mulher. Certo? Lembrando que Dia da Mulher e Mês da Mulher tem que ser todo dia, né, gente? A gente já sabe disso. Vamos aumentar essa ideia aí, certo? Então, hoje nós estamos aqui com o tema empreendedorismo feminino. Nós estamos trazendo mulheres para falar desse tema, que é um tema de suma importância para a mulher hoje em dia. Eu não sei se você sabe, mulher admirável, mas hoje nós mulheres somos uma grande parcela da movimentação de todo o orçamento do nosso país, certo? E isso vem crescendo a cada dia. Né? Lembrando que existem muitas mulheres aí empreendedoras nos seus lares, certo? Que nem são contadas porque não tem aí MEI, esse tipo de coisa para o governo contar. Ou seja, provavelmente nós já somos muito maior do que se parece. Então, falar sobre isso é de suma importância, certo? E hoje nós vamos falar aqui, nós vamos adentrar no universo dos relacionamentos. Isso mesmo, da importância dos relacionamentos para o empreendedorismo feminino, para a mulher empreendedora, certo? Sabemos que o empreendedorismo feminino vai muito além de simplesmente criar e gerir um negócio. Envolve uma jornada de autoconhecimento, superação de desafios e, é claro, a construção de conexões significativas. Os relacionamentos desempenham um papel crucial nesse cenário, pois não apenas abrem portas para oportunidades, mas também oferecem apoio emocional, inspiração e colaboração. E aproveitando que nós estamos aqui falando de relacionamentos que inspiram, de relacionamentos que fazem com que nosso empreendedorismo seja relativamente mais fácil, eu quero agradecer as nossas 3 patrocinadoras. Cleide e Clélia, da Livraria Novos Rumos. Em algum lugar aqui no vídeo vocês vão ver o QR Code delas, o @ delas. Sigam. Uma livraria sensacional no centro de Belo Horizonte. Você chega lá, o acolhimento é incrível. Certo? Tereza, do Salão Afrodite, também você vai ver aqui, sigam a Tereza, ela que faz, os meus lindos cachos aqui, certo? E a Clínica da Plástica, da nossa querida Adélia, isso mesmo, a Adélia está aí conosco, maravilhosa, apoiando esse nosso projeto. Sigam também a da Plástica, conheçam todas essas mulheres empreendedoras fenomenais, elas merecem o seu apoio e o seu carinho, certo? E para a gente falar desse assunto, que é um assunto incrível, nós convidamos a nossa querida Carla Azevedo. Seja bem-vinda, muito obrigada, querida. Adorei o convite, muito feliz de estar aqui. Carla, se apresente, por favor, ao nosso público. Sim, falar da gente é sempre algo muito difícil, né? A gente se conhecer. Então eu vou falar um pouquinho da Carla profissional, tá? Eu sou treinadora comportamental, sou empreendedora no ramo de produção e decoração de eventos, sou mentora de mulheres e de homens, sou mãe,
de duas moças maravilhosas, o amor da minha vida. Sou casada há 30 anos com o amor da minha vida e sou uma mulher apaixonada pela capacidade, pela possibilidade de viver. Eu amo viver, Samantha, eu amo estar aqui. Essa é um pouquinho de mim, um pouquinho de quem eu sou. Maravilhoso. Então, conta pra gente, há quanto tempo você empreende, Carla? Bom, eu empreendo há 31 anos. Só 31. Só 31 anos. Coisinha pouca, porque eu comecei muito nova, gente. Bom, quando eu tinha 25 anos, agora vocês vão descobrir a minha idade? Vão descobrir. Quando você tinha 25, anteontem. Quando eu tinha 25 anos, eu tinha decidido, né, eu e o meu marido nos casar, e eu então tomei a decisão de empreender, começar a minha empresa logo que eu casasse. E dentro da minha trajetória profissional, eu muito nova fui apresentada ao setor de RH, recursos humanos, e ali a minha vida tomou um rumo, um destino, porque eu fiquei apaixonada pela possibilidade que a gente tem a partir do conhecimento de mudar a vida de outras pessoas. Porque a mudança é a pessoa que faz, mas quando eu compartilho algo que eu sei, eu tô plantando aquela semente. Então, o Samantha, eu apaixonei, eu falei, gente, isso é muito grande. Então, quando eu fiz 25 anos, eu comecei a empreender com uma empresa, Porto Seguro RH, voltada para treinamentos de atendimento ao público, gerência. Era um modelo, assim, muito antigo, né, gente? As pessoas faziam inscrição, iam lá e faziam as aulas e tinham o certificado. E comecei a fazer seleção de mão de obra para várias empresas, contratando psicólogas. E eu fiquei muitos anos com a Porto Seguro, até que eu migrei, a Porto Seguro ainda existe, mas eu migrei para dar consultoria nas empresas como Carla Azevedo. E aí eu entrei fortemente como palestrante, treinadora e mentora. E no meio desse caminho, gente, cada coisa que acontece aqui tem um pontinho lá na frente que está pronto para ligar. A gente não sabe, mas Deus sabe. Sabe. Né? Ele vê em lugares que nós não vemos, né, cara? Sim, é muito antes de nós, né? A gente, por isso que a gente tem que seguir muitas vezes o fluxo do coração, da intuição, vai seguindo. Porque o que acontece? Em uma dessas consultorias, eu dei uma consultoria. Tem uma coisa importante, gente. A minha primeira graduação, eu sou economista. Olha... Eu sou economista, pós-graduada em recursos humanos e com diversos cursos de PNL, neurociência, neurolinguística, mas essa base de ciências econômicas, ela me dá uma visão bem específica do que é ligado a planilhas, tabela, dinheiro, parte financeira. Então, em uma das consultorias que eu fui dar, uma produtora, na época, bem importante de Belo Horizonte. Eu fiz grandes eventos com essa produtora. Eu fiz o casamento do Rogério Flauzino, do J Quest. Olha. Nossa, fazia tudo da dona Jandira, do Banco Rural. Eram clientes, assim, importantes. E através dessa consultoria que eu dei, eu passei por todas as áreas, desde a área financeira até chegar lá na área comercial, na área de produção. Eu fui convidada para entrar de sócia numa produtora de eventos, que hoje a Vila Inovar e Decoração, Vila com 2 L's, que tem 18 anos que eu sou sócia da Renata. Então, empreender é algo que faz parte, eu acredito que faz parte de mim. Eu acho que corre no meu sangue, sabe? Na pandemia, por exemplo,
que a Vila Inovale não podia fazer evento nenhum. Por quê? Porque a gente tem uma característica de eventos de porte maiores. E portes maiores, fechou. Total. Gente, eu comecei a fazer cada caixa decorada. Caixa de Dia dos Namorados, do Dia das Mães, mas coisas assim, lindíssimas, porque essa é a veia da mulher e do homem empreendedor, de quem é empreendedor. A gente tem essa capacidade de se adaptar, se reinventar ao que a gente tem disponível, ao que está sendo oferecido ali para nós. Então, eu empreendo há esse tempão todo, 31 anos, já vivi o céu e o inferno dentro do empreendedorismo. E amo essa possibilidade de saber que o meu destino está muito nas minhas mãos, sabe? Que o empreendedorismo traz isso, né? Aí é bom, né? Sim, dá um quentinho, dá um medinho, mas dá um quentinho. Dá um medinho, quentinho ao mesmo tempo, né? Dá um medinho, mas dá um quentinho. Eu tô vivendo uma fase agora de expansão de um projeto. E outro dia eu tava conversando com meu marido, isso tem uns 4 dias, eu falei, engraçado, eu tô sentindo o peito apertado. Ele falou assim, medo, né, querida? Já que você não sabe, eu vou te contar. É medo. Mas é um medo bom, né? É um medo que vem junto com a confiança. E o medo é bom, porque o medo protege a gente, sim, né, Samanta? Com certeza. Ai, que nós, se não fosse o medo lá nos nossos ancestrais, nas pedras, né? O povo das pedras lá, se eles não corressem dos grandes animais, né? Sim. Não estaríamos aqui hoje, todos se não tivessem medo, né? Engolidos. Isso. E aquela coisa do empreendedor que vai com medo mesmo, né, Carla? Sim, tá com medo? Vai com medo mesmo. Mas vai de uma forma consciente. Consciente, né? Medo não tem a ver com inconsciência, né? Não. Nem com irresponsabilidade. Verdade. Né? E conta aqui pra gente como os bons relacionamentos podem impactar a trajetória e o sucesso de uma mulher empreendedora. Eu diria que o relacionamento, ele é quase que tudo. Por quê? Porque tudo é relacionamento. Eu, comigo, é um relacionamento. Eu com você é um relacionamento. Eu com o mundo é um relacionamento. Se a gente começa a entender que tudo é relacionamento, a gente entende que o relacionamento é tudo. E sabe o que mais molda o relacionamento, Samanta, ao meu ver? Desenvolver a inteligência emocional. Sim. Sabe? É você entender a hora certa de ir, de recuar, a hora certa de falar, a hora certa de calar, o tom de voz. Quando você pergunta da importância dos relacionamentos, quando a gente começa a enxergar o relacionamento como um veículo para a gente viver a nossa vida do jeito que a gente quer, a gente começa a tomar decisões mais acertadas, porque aí você entende o que cada pessoa representa para você de verdade, porque às vezes você quer ser amiga íntima de uma mulher que ela é só uma fornecedora legal. Ela não tem esse papel na sua vida. Né? A gente começa a criar expectativas de relacionamentos diferentes do que aqueles relacionamentos são. Sim. Então, a gente colocar cada coisa na sua prateleira. Agora, o relacionamento é tudo. Quando você desenvolve a habilidade de saber se relacionar, você está ali mudando a sua vida todinha. Olha, hoje, quando eu olho para trás, os maiores prejuízos que eu tive em qualquer sentido foi porque eu me relacionei errado com aquela pessoa. Eu tive uma perspectiva de algo que estava fora do que ela poderia me oferecer. Eu fui infantil, ou eu fui pouco generosa com ela. Você tá entendendo? Sim. Então, eu fico olhando e falo assim, gente, por que eu fiz isso? Por que eu falei desse jeito? Por que eu insisti nisso?
A gente estava até conversando agora há pouco. Por que a gente às vezes tem que insistir em alguma coisa que não é para nós? Né? Cada relacionamento ele tem o seu lugar na nossa vida. E isso é inteligência emocional. Também. Eu tô com uma mentoria, inclusive, que é para mulheres empreendedoras, para ter estratégia emocional. Isso é tudo! Isso é tudo! E lá nós temos um tópico que se chama Relacionamentos que Elevam. Que é justamente isso que você falou. Como é que eu faço para que esses relacionamentos me elevem e para que eu também eleve esses relacionamentos de uma forma estratégica, consciente, sem esse mimimi, sem essa infantilidade, colocando cada coisa no seu lugar, entendendo o que cada pessoa tem a ver ali com o meu negócio, com a minha história, ou não. Porque às vezes não tem. Às vezes você chega ali para um negócio e dá para ficar sua amiga. Sim. Para sair, para tomar um vinho, para tomar um café, né? Às vezes você vai para tomar um café, tomar um vinho, mas aquela pessoa só quer saber de negócio. E tá tudo bem. Põe nas prateleiras certinho. Exatamente. Nossa, muito impactante essa mentoria sua. Não é? Porque isso coloca a pessoa dentro do eixo. Isso. Né? A gente precisa de entrar no eixo. E sabe uma coisa que eu percebo muito nos relacionamentos? Que principalmente mulher, quando a gente é muito focada no que a gente quer, as pessoas acham, nossa senhora, fulana é muito interesseira. Gente, você já percebeu isso? Já. A gente não pode ser focada, não. A gente não pode viver com uma meta não, que a gente é esquisita. Mas é porque a pessoa tá colocando a gente na prateleira errada. Exatamente. Né? Tá colocando a gente no lugar errado na vida dela. Porque eu falo isso porque é o meu temperamento, eu sou colérica. Pra quem não sabe, colérico a gente fala na lata. Fala direto, com muito respeito, mas fala. E juntando com esse colérico, eu aprendi a viver muito dentro daquilo que eu quero para mim. E quem está fora dos meus princípios, dos meus valores, eu não quero perto de mim. Não faz sentido, nunca vou maltratar essa pessoa, nunca vou humilhar. Eu simplesmente vou me afastar daquela convivência, porque a gente tem direito de escolher esses relacionamentos. A gente tem esse direito de falar, não, essa eu quero bem pertinho, essa eu quero mais ou menos, essa daqui eu não quero. Porque às vezes tem uma frase que, se não me engano, é do GG, que ele fala, não faça nada sem querer, faça tudo de propósito. Intencional. A gente tem que fazer tudo de propósito. Sim. Tudo que eu falo é tudo. O jeito que eu lido com as minhas filhas, o jeito que eu falo com o meu marido. E propósitos maravilhosos. Não quer dizer que é de propósito, que é uma pessoa insensível. O de propósito ficou muito mal falado. Na verdade, o de propósito é com propósito. Exatamente. Fica parecendo que é quase que um castigo, né? Exatamente. Né? Fez de propósito. Uai, que bom, que ótimo. Temos propósitos, né? Mal usado. Você tem, assim, algum exemplo, Carla, que você pode trazer pra gente de relacionamentos que você... antes de colocar na caixinha, estavam problemáticos, aí depois que você colocou cada um no seu lugar, se entendendo, né? Porque, como você disse, o relacionamento, ele começa primeiro da gente com a gente mesmo. Sim. Então, tem algum exemplo que você pode contar pra gente? Que você fala, olha só, quando eu me entendi, eu vi que isso aqui era isso e isso era isso. Sim. Há alguns anos atrás, eu conheci um rapaz que ele é muito carinhoso, muito amoroso, e ele trabalha como influencer aqui em Belo Horizonte. E aí a gente começou a ficar muito amigo, fazendo alguns projetos juntos, e aí eu comecei a achar que ele era meu amigo. E até que eu descobri que ele não era o meu amigo. O papel que eu desempenhava na vida dele era como participante de alguns projetos. E no começo, Samantha, eu sofri.
Quando ele lidava comigo de maneira que, como se ele não fosse o meu amigo, por exemplo, ele ia num evento e ele não me chamava porque não era interessante que eu fosse. Uhum. Até que um dia eu pensei, eu parei, eu falei, espera aí. Eu tô querendo ser amiga íntima dele, sendo que para ele eu sou amiga estratégica só. Então, na minha prateleira, ele estava errado, mas não por culpa dele, porque ele nunca fez essa promessa para mim. Sim. Sabe? Uhum. De eu ser amiga íntima dele e ele amigo íntimo meu. Eu é que criei essa expectativa porque eu gostei dele. E o que aconteceu? A partir do momento em que eu falei assim, não, eu sou amiga estratégica dele. O que é amiga estratégica? Aquela amiga que é voltada para negócio. Sou de confiança dele, ele é da minha confiança, mas essa é a nossa categoria de amizade. Olha, o meu sentimento em relação a ele mudou e melhorou da água para o vinho, porque agora é fluido. E você tá chegou a contar isso pra ele? Não. Aconteceu tudo dentro de você. Dentro de mim, nunca apareceu essa... É porque muitas vezes eu falava assim, gente, mas não é possível ele fazer isso e me deixar de fora. Mas é porque estrategicamente para ele era ruim que eu estivesse naquele lugar. Uhum. Quando eu entendi isso, eu falei assim, gente, cara, ele tá certo. Se eu vou atrapalhar o projeto dele e ele não é meu amigo íntimo, ele tá certo. Porque ele nunca me fez essa promessa. Então, muitas vezes, num relacionamento, a gente é que cria essa expectativa. E geralmente uma expectativa infantil, né, Carla? Sim, boba. Né? Gostei, quero ser amigo, mas e daí? Será que o outro quer? Por Detalhe, isso que tem que ser construído muito aos poucos um relacionamento. Você vai pé ante pé. Samantha, você já reparou, por exemplo, duas mulheres que se conhecem e aí passa, sei lá, um mês, elas são melhores amigas? Eu já acendo uma luzinha aqui, ó, que eu falo, gente, elas nem se conhecem. É verdade. Ai, é minha alma gêmea, ai, é minha... Eu falo, gente, cuidado. Cuidado, porque durante 3 meses nós usamos máscaras, né? É por isso que o contrato de trabalho temporário, esqueci como é que chama isso antes de ser indeterminado, ele é de 3 meses. Porque foi feito um estudo que durante 3 meses a gente consegue... Disfarçar, nós temos um psicólogo, né? Aqui, né? Tô falando, é isso, não é? E aí a pessoa durante 30 dias, 20 dias, ela está apaixonada pela outra, é a melhor amiga, conta todos os segredos e depois se lasca. Verdade. Se lasca. Relacionamento, ele tem que ser construído, né? A gente vai aprofundando ali as camadas. E precisa também ser alinhado, né, Carla? A gente precisa ir falando uma para outra quais são as nossas expectativas. Sim. Porque é a mesma coisa de um namoro, não é verdade? Exatamente. Serve para isso, né? Esse período que você está falando de alinhamento, ele serve para isso. E muitas vezes, por exemplo, quando você está lá dando a sua mentoria, se você consegue esclarecer isso para a pessoa falar assim, nossa, gente, na verdade essa questão está em mim. Sim. Gente, isso é liberdade. Eu não preciso nem de falar com ninguém, como eu não falei, eu resolvi dentro de mim. Eu falei, gente, essa questão é minha. Ninguém me falou nada, eu é que inventei essa história, né? Eu que criei isso dentro de mim. Mesma coisa que uma moça que tá namorando e ela põe na cabeça dela que ela vai casar, mas sem o cara nunca ter demonstrado que ele queria casar com ela. Começou a namorar ontem. Exatamente. E aí essa moça vai, né, inventando uma historinha, e isso acontece muito. Então a gente pode dizer que relacionamento também é maturidade? Eu acho que também não. É maturidade. E maturidade emocional. Um dos perfis mais difíceis da gente se relacionar
é o imaturo, é o mimado. Por quê? Porque o foco do relacionamento sempre tem que ser o outro. Relacionamento é troca. É troca. Não adianta a gente querer enfeitar. Eu te dou algo e você me dá algo. E esse algo tem a ver com necessidade. O que a Samantha precisa? Então, eu dou para a Samantha. O que a Carla precisa, a Samantha me dá. E o que acontece? O imaturo, ele só está preparado para receber. E quando ele não recebe aquilo que ele quer, ele chora, ele dá birra, ele emburra. Fica de mal, não quer conversar. Aí ele trai, né? Não só homem, mas mulher trai a própria amiga com outra amiga. Uhum. Por quê? Porque o mimado, ele é o imaturo. E como você disse, relacionamento é maturidade. Então, quanto mais eu vou amadurecendo emocionalmente, mais relacionamentos saudáveis a gente vai construindo. E às vezes a pessoa pode estar nos assistindo e pensando assim, tá, ok, mas como que a gente alcança essa tal dessa maturidade? Né? Porque, Carlos, já fui mimada. E agora? Eu já estou mimada, já fui mimada. O passado, ele é sempre só uma referência. O que importa mesmo na sua vida é o daqui para frente. E o daqui para frente é você reconhecer o seu estado e você se fortalecer para mudar esse estado. O que é isso? Autoconhecimento, né? Autoconhecimento. A gente se relacionar com quem sabe os seus prós e contras é maravilhoso. Porque aí a pessoa fala, nossa, aqui realmente é meu... É onde me pega, é minha dificuldade. Tá aqui, né? É isso, é maturidade. Eu tô aqui encantada, né? Eu tô aqui assim, babando. Ai, que delícia. Mas é bom, né? Porque é maravilhoso. Relacionamento é tudo. E muitas vezes, acho importante falar que a comunicação tem um papel muito importante no relacionamento. Porque o que a gente vê de relacionamento indo pro buraco, não só relacionamento de homem e mulher, mas de amigas, de parceiras mães, nesse empreendedorismo, sócias. De sócias, né? E sócias, então, né? Porque às vezes a pessoa tem uma expectativa, que essa expectativa não é verbalizada. Sim. E acha que é parte do princípio que o outro tem que adivinhar. E a comunicação, ela tem que estar dentro de um relacionamento que é um relacionamento saudável. Sim. Todo relacionamento sempre vai ter, discussão. Sempre. Porque são pessoas diferentes, distintas, que vieram de origem diferentes, que têm expectativa, experiência, tudo diferente. Mas a discussão pode ser uma mola para impulsionar o seu negócio, desde que seja uma discussão madura. Respeitosa. Nós estávamos falando há pouco de lealdade, né? Que é um valor inegociável. Que haja lealdade, que haja respeito, responsabilidade. E aí você começa aquela discussão, não, eu concordo, não, eu não concordo, eu acho isso, não, eu acho aquilo. E ali vai gerando um crescimento que essas sócias nem imaginam. Quando essa discussão é para aprender e não para provar que você está certa. Tô lembrando aqui de uma conversa que eu tive semana passada pelo WhatsApp, que eu cheguei no ponto de falar, olha, você tá dando mais, não com a minha sócia, tá? Com o fornecedor. Você tá dando mais ênfase em provar que você estava certo do que em responder a minha pergunta. Em resolver o problema. Eu recebi um crédito na conta e o fornecedor tinha que me mandar o relatório. A única coisa que eu perguntei, eu recebi um crédito e não tem relatório referente a ele.
E essa pessoa começou a querer provar por que não mandou relatório. Eu falei, escuta aqui, eu quero saber só de qual relatório para eu lançar na minha planilha. Você tá perdendo aqui, ó, mais de 15 WhatsApp para você me provar que você tá certo de não ter mandado o relatório. E isso é um relacionamento imaturo. E é uma comunicação imatura. Quando, por exemplo, se nós duas tivermos divergência de ideia, se eu só me interessar em provar para você que eu tô certa, eu tô inflexível para mudar. E às vezes você pode acrescentar muito para mim. Né? Então essa comunicação, você falar, nossa, não tinha pensado sobre isso. Não tinha visto sobre essa perspectiva. Pronto, cresci. Pois é. Aprendi uma coisa que eu não sabia. Você me fez lembrar meu avô. Ele era um homem de pouquíssimo estudo, mas ele tinha umas tiradas assim maravilhosas, né? Sabedoria. Eu sempre trago aqui no podcast. Ele sempre dizia, discuta ideias, mas não discuta ponto de vista. Porque o ponto é um ponto e você só consegue ver daquele lugar. Se for uma ideia que a pessoa quer discutir com você, vai lá. Agora, se for um ponto de vista dela, deixa pra lá. Que ela só quer te provar que ela tá certa. O seu avô, que é um homem, tô vendo, muito sábio, o que ele quis te dizer é, para de atirar a pérola aos porcos. Exatamente. Né? Porque isso que ele falou é muito forte. O ponto de vista, a pessoa quando ela fala assim, não, esse é o meu ponto de vista. Ela quer dizer pra você assim, ponto final. Ponto final. Não quero saber o que você pensa. Isso. E aí ela vai e volta do mesmo jeito. Né? Ela não acrescenta nada ali, né? E no negócio, isso acaba com muitos negócios, né, Carla? Dentro de um negócio de empreendedorismo, né? Acaba com grandes perspectivas de negócio, porque a pessoa ela fica sempre do tamanho dela. Porque o que é o relacionamento? O relacionamento é aquilo que soma. É aquilo que quando eu estou com você, me relacionando com você, eu sou muito mais do que eu. É aquilo que transborda, né? De nós duas. Exatamente, porque uma coisa que você fala e que eu não sabia, eu cresci. Então, o relacionamento é aquela onde eu não sou só mais eu sou uma possibilidade de ser muito mais do que... Eu adoro aprender. Como eu disse lá atrás, quando eu descobri que através do conhecimento a gente muda a vida, mas é conhecimento mesmo. E as coisas que eu aprendo, eu aplico. Algumas dão certas, outras não dão tão certas, mas eu aplico. Porque se a gente pensar relação, tem aí a palavra ação. Relação pede movimento, pede entrega, pede o agir. Né? Aquela pessoa que fica estática, ela não está em relacionamento nenhum. E isso dentro do empreendedorismo é muito forte. É a pessoa colocar em prática. Gente, quantos projetos maravilhosos que só ficam no papel? Quantas ideias lindas que só ficam no papel? Eu tô agora com um projeto que é uma expansão de um projeto meu. Eu ainda não posso contar porque é segredo. Não! Eu só posso dizer que vai... ultrapassar a fronteira do nosso país. Isso eu posso te dizer. Então depois você vai voltar aqui para contar desse projeto, não vai né? Demorar. Não vai demorar, não. Muito bem. O projeto principal da minha carreira, de uns anos para cá, é a minha imersão novamente. Que a primeira edição de 2024 vai ser em 13 de abril. Opa. Guarda essa data, já as inscrições estão abertas. E o que acontece? Eu tô com uma nova perspectiva de levar essa minha imersão para outros patamares graças a um relacionamento. Olha. E um relacionamento que começou lá atrás. De uma pessoa que foi fazer mentoria comigo, foi fazer teste de sabotadores comigo.
depois ela fez uma mentoria, depois eu fiz uma mentoria de casal, ela e o marido, e eu vi ali uma possibilidade, e tem um tempo que ela está morando fora do Brasil. Então, o que acontece? Quando a gente coloca em ação os projetos, que eu podia ficar assim, eu queria tanto fazer isso, que vontade, nossa, seria maravilhoso, mas a coisa não vai. Então, os projetos da gente acontecem quando a gente coloca aquilo em ação. E relacionamento é isso. Relação, ela pede ação. Sabe? Eu acho muito importante as empreendedoras que estão nos assistindo agora. Lembrando que empreender é empreender a vida também, né? A vida toda. Você pode empreender dentro da sua casa, empreender a sua família. Sabe? Fazer a sua família prosperar, fazer abundantemente o arroz e o feijão dentro da sua casa, a partir do seu comportamento dentro da sua família, de ser uma empreendedora do lar, de tirar o melhor daquele provento, daquele dinheiro que o seu marido leva para dentro de casa. Eu tô lembrando de uma amiga minha, que ela tinha uma vida muito simples, gente, muito simples. Ela prosperou assim, muito. E ela fala assim, Carla, eu tinha uma calcinha. Você consegue imaginar o que é isso? Ela lavava de noite, para no outro dia, que ela tinha uma. E ela fala, eu tenho uma memória, Carla, que a minha blusa de escola era a mais branquinha da escola inteira. O meu uniforme era o mais bem passado. Agora me fala se essa mãe não é uma empreendedora. Com certeza. Olha o que essa mãe plantou. Olha, todos os filhos, todos prosperaram. Sensacional. E não é só financeiramente, não. Prosperaram como pessoa, cresceram como ser humanos, como pessoa. Né? Exatamente, todos. Uhum. Porque isso que você falou é muito forte, sabe? Eles tinham a base. Ela me conta que o pai ganhava uma maçã e levava essa maçã para dividir por 8. Sensacional. Agora, você imagina essa mãe que fatia lá a maçã dividido por 8, ela tá falando para cada um, você é muito importante aqui dentro. Isso. E você faz parte de uma família e você é maravilhosa. A fatia de maçã era isso. Agora, só uma mãe que tem uma visão empreendedora. Porque aqui não tem. Senta na calçada, vai fazer fofoca. Vai reclamar da vida. Vai pedir dinheiro emprestado. Gente, isso é verdade. Em vez dela estar engomando a roupa e quarando pro uniforme estar limpinho, ela, entendeu? Ela vai pro mundo. Mas a empreendedora não, ela cuida ali da família dela, né? Da casa dela. Eu falo pra caramba, mas não, eu lembrei aqui, assim, de um já caso. Terminou o tempo, mas eu não quero terminar. Último. Samantha, eu me lembrei aqui de um caso que eu acho que é uma aula de empreendedorismo. Que é o seguinte, o meu pai nasceu numa condição muito próspera e quando ele ainda era bem novinho, talvez uns 4 anos, não sei, o pai dele perdeu tudo no jogo. Então ele passou por uma situação assim, ele fala, Carla, tinha dia que eu só tinha um tomate para comer. Ele começou, com 6 anos ele entregava pão para ganhar dinheiro, enfim. E ele foi crescendo com um desejo e uma meta muito grande de mudar de vida. Ele não queria viver aquela vida de escassez, aquela vida difícil. Eles já moravam num morro, enfim. E 2 coisas muito importantes que ele me contou. Uma, que a minha avó chegava para ele e falava assim, Wilson, os vizinhos estão todos falando de você, que você é muito metido. E ele falava, mãe, eu não quero ser amigo deles. Por quê? Ele falou, Carla, era muito doído para mim. Mas os assuntos que eles falavam não iam me levar aonde eu queria chegar. A ambiência. Isso. E escolha. Suportar as escolhas difíceis. E ele me contava uma coisa que isso marcou minha vida. Ele só
andava em ambientes que ele queria fazer parte no futuro. Então, ele estudava na Católica, que era particular e que era caríssima. Andava com os melhores ternos, ele entrava num emprego, ele era o melhor funcionário daquele emprego e ninguém sabia que o Wilson era um favelado. Então ele conta que ele descia o morro com a calça dobrada e um sapato velho. Chegava lá embaixo, ele guardava numa sacolinha, num boteco e punha o sapato engraxadinho e descia a barra da calça. E isso, para mim, é uma aula de empreendedorismo. É você entender que cada detalhe e que cada escolha é que vai te levar aonde você quer chegar. Porque ele podia ficar com preguiça, Samantha, que saco trocar de sapato. Ou ele podia falar quem quiser que me aceite como eu sou. Ou ele podia com várias formas de imaturidade. Mas ele conseguiu enxergar, olha, eu tenho que estar com pessoas que falam a língua que vão me levar, em ambientes que fazem parte de eu crescer. Porque não é questão de mitidez e nem de arrogância. É aonde ele ia, ele falava onde que eu ia aprender mais. Isso. Entende? Então é o escolher o ambiente onde se quer estar, e que hoje cada um pense. Qual é o sapatinho que está precisando de trocar, mas para que esteja ali naquele lugar que vai te proporcionar empreender melhor. Sensacional. Sensacional, né? Eu ficava aqui mais umas 2 horas. Vamos repetir. Batendo esse papo maravilhoso. Vamos repetir. Mas olha só, infelizmente nosso tempo acabou. Mas a gente vai repetir, com certeza. Sim. E eu gostaria que você deixasse para as mulheres admiráveis que estão nos escutando uma frase, né? Eu gosto de plagiar um player aí que eu adoro. Não vou falar o nome porque ele não tá me patrocinando. Por enquanto, né? Vai que ele me vê. Ó, né? Jojó, tô aqui. Mas se você pudesse dizer uma frase que o mundo inteiro fosse escutar, que frase você diria? É uma frase que eu criei há alguns anos, que inclusive eu criei adesivos dessa frase e que eu distribuo para as minhas mentoradas, que é o seguinte: o mundo te dá o mesmo amor que você se dá. Essa é a frase. Sensacional. Essa é a frase. Né? Você é amada na mesma medida que você se ama. Né? E isso é a base de tudo. Né? Comece a empreender você mesma. Sim, dentro de você. Isso. E isso vai te levar a grandes lugares. Exatamente. Né? Muito mesmo. Bom. Ai, gratidão, Carlinha. Sensacional. Muito feliz. Eu gostaria de convidar as suas telespectadoras para conhecer um pouco mais do meu trabalho, conhecer um pouco mais de mim. Meu Instagram é Carla Azevedo 28, Carla com um K, hein, gente? Lá eu coloco muito conteúdo e todo voltado para o desenvolvimento pessoal. E, inclusive, lá vocês vão ficar sabendo assim que abrir as inscrições para a imersão novamente. É isso 13 de abril. Beijo. Gratidão, querida. Adorei. Foi sensacional estar com você. Adorei. Uma experiência deliciosa. Amei conhecer a sua história, né? Essa história tão linda que traz pra gente aí tantos aprendizados. Com certeza essa sua nova fase será de muito mais sucesso do que você vem tendo, Como viu? Posse. Amém. E conte comigo pra tudo aí que você precisar. Muito obrigada. Certo? Muito obrigada. Mulher admirável, gratidão por você ter ficado conosco até agora. Lembre-se, curta, compartilha, comenta esse podcast, manda para mais mulheres. As coisas que a Carla disse aqui são importantíssimas para você que quer mudar a sua história, certo? E também entre na minha página, @SamanthaCarvalhoTerapeuta, para vocês conhecerem o meu trabalho. Também estou com uma mentoria que não é para qualquer pessoa, é só para aquela mulher que realmente quer se tornar protagonista da sua história e quer fazer a
diferença no mundo. Porque eu falo que eu vim aqui para fazer a diferença na minha vida e na vida das pessoas, e eu conto com você para transformar esse mundo aí, tá certo? Um beijo, um abraço de coração para você e até o nosso próximo podcast.